Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje vamos iniciar o quarto vídeo falando sobre a série Identidade. Até aqui nós temos construído o que a Bíblia fala sobre a identidade que temos, que nos foi dada por Deus e que foi manifestada mediante Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui hoje, nesse quarto vídeo, por que eu tenho dificuldade de ver Deus como Pai. Muitos de nós temos dificuldade de ver Deus como Pai. Então nós vamos trazer aqui nesse vídeo o porquê temos essa dificuldade. Amém? Vamos ler aqui juntos Lucas 11:11. Lucas 11:11 diz assim: E qual o pai de entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Nossas experiências com os nossos pais biológicos nos traz uma comparação com Deus. Então, geralmente, se eu não tenho um bom relacionamento, ou se não me foi apresentada uma figura paterna, com boa índole, com bom caráter, né, com princípios, eu tenho realmente dificuldade de ver Deus como Pai, porque a minha figura paterna é toda manchada. Então eu olho para ela e falo: Deus não é Pai. Eu faço essa comparação. Então, a maior dificuldade que nós temos, sabe, de ver Deus como Pai é quando nós não temos bons pais biológicos. E nesse tempo, nunca tivemos tanto problema com paternidade, né? É um problema gigantesco que nós estamos tendo com paternidade, com pais biológicos. Então, essa é uma grande dificuldade, porque você vê as pessoas falar: Deus é Pai, Deus é amor, mas eu não tenho um pai físico. E eu começo a comparar Deus como um homem e não como espírito, entende? Então eu não consigo ver Deus como espírito. Eu acho que Deus é como os meus pais. Então eu passo a ter dificuldade. Esse é um gigantesco motivo. Vamos ver aqui Salmos 78:8, que diz assim: E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Naturalmente, seguimos os passos dos nossos pais como modelo. Temos o modelo de nossos pais e geralmente seguimos esse modelo. E quando nós temos a aversão dos nossos pais, como que a gente faz? Geralmente a gente fica numa busca, né, constante de uma referência, porque você tem aversão do comportamento dos seus pais. Você olha para os seus pais e fala: bom, não quero ser como meu pai, não quero ser como minha mãe. A gente vai ver dentro das questões comportamentais que são abordadas e a gente fala assim: que é isso? Né? Que loucura é essa? Mas geralmente aqueles que tomam aversão do comportamento dos pais, da forma que os pais são, começa a buscar uma referência, porque você precisa de uma referência, você precisa de paternidade. Nós precisamos ter um modelo para ser seguido, entende? Precisamos de um modelo. Então ficamos nessa busca com esse modelo. Que modelo agora? Eu não quero meu pai, eu não quero ter como modelo meu pai nem minha mãe. E agora? Como é que eu faço? Né? Eu começo a buscar uma referência para me seguir. Então, eu preciso ter um modelo para me refletir, para me seguir os passos, né? Então, algumas pessoas ficam andando em volta, buscando essa referência o tempo todo. Outras pessoas já tomam como referência algo muito pior do que os seus pais biológicos, para tentar tampar aquela aversão que ela tem aos seus pais biológicos e aquela aversão que essa pessoa tem em não querer ser aquilo.
também tem isso. Então, acaba seguindo uma referência totalmente deturpada e começa a seguir modelos totalmente contrários ao que realmente é uma paternidade. Nós vamos ver o significado de paternidade. No dicionário diz assim: estado ou qualidade de pai. Quando a gente vai buscar na Bíblia o original no hebraico, amém? Quando a gente busca ali o original no hebraico, nós vamos ver que pai se escreve com a letra Aleph e Bet, né? Que cada letra no hebraico de pai tem um significado. Nós vamos ver que o Aleph significa força e autoridade. O Bet significa casa e habitação. Então, a junção das duas letras fala que pai é a força da casa. Quando a gente vai trazer do original, força da casa. O pai é força da casa. Então, sem paternidade, quando nós não temos uma paternidade, nós perdemos a força, entende? Porque nós não temos referência da força, entende? Nós não temos referência. E o que significa isso? Significa que a falta de paternidade, isso nós vamos ver na questão física, principalmente na questão física, você vai ver isso, né? Porque vai vir no seu estado de comportamento, no seu dia a dia. Você vai ver que um filho que não tem pai, que não tem paternidade, é um filho sem força, é um filho sem propósito, é um filho sem destino, entende? E você precisa entender que eu sei que existe inúmeros casos, gente, existem inúmeros casos, mas o problema maior nosso não é não ter pais físicos, biológicos, o problema é nós não temos paternidade, não temos referência. Esse é o maior problema. Talvez por algum motivo você não tenha seus pais biológicos, entende? Mas você tem Deus que é pai. Só que acontece que nós não adentramos na paternidade de Deus e entende que ele é pai, sabe? E a gente acaba andando em círculos ou buscando outros tipos de referência para suprir a falta de paternidade que nós temos. E acabamos sem propósito e sem destino. Então nós vamos ver aqui o que a palavra fala. Salmo 68:5 diz o seguinte. Salmo 68:5 diz o seguinte: Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus no seu santo lugar. Vou ler de novo. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. Você tem um pai que está acima de qualquer pai biológico, que está acima de qualquer pai físico, entende? Ele é o teu modelo, ele é a tua referência, ele está acima de qualquer ser humano, ele está acima de qualquer homem falho, entende? Acontece que eu preciso encontrar com essa paternidade, eu preciso encontrar com essa paternidade, eu preciso ter a oportunidade de estar debaixo dessa paternidade. E Deus ele vai enviar o quê? Ele não vai só ter um relacionamento com você, se revelar como pai e te submeter à paternidade dele, mas ele também vai colocar pessoas que são referências na sua vida, entende? Que você vai se relacionar, que você vai vai conviver com elas e você vai ver ela como pais espirituais na sua vida, referência na sua vida. Então, quando você escuta alguém pregar e falar, meus pais espirituais, ele está querendo te dizer o seguinte: eu tenho paternidade espiritual aqui na terra, mesmo que eu não tenha meu pai e a minha mãe biológica, eu tenho pais espirituais. Então tá mostrando para você isso, entende? Então essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Você tem um pai sobrenatural que está acima do natural. Amém? Que é escudo e fortaleza e ele é a sua força. Nós precisamos ter esse encontro com
o Pai para que Ele exerça em nós a paternidade dele, entende? Em João 1,13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nascemos de Deus, entende? Nós nascemos dele. Nós nascemos. Você é um filho gerado de forma sobrenatural, né? Você tem uma referência acima do natural. Você é filho gerado de forma sobrenatural. Afinal de contas, dentro desse corpo seu tem um espírito. Amém? Um espírito esse que, quando se encontra com o Pai, se submete à paternidade de Deus, que é espírito e é o seu Pai. Amém? 1 Pedro 1, verso 17. 1 Pedro 1, verso 17. Diz o seguinte: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto você estiver aqui na terra, chame pelo Pai, chame por Deus. Amém? Ele cuida de você. Nós vamos hoje chamar o Pai. Amém? Nós vamos hoje chamar o Abba, nós vamos chamar o papai, nós vamos chamar o paizinho, nós vamos convidar ele, entende? Para ser o nosso pai. Porque ele é pai, ele tá pronto ali, mas ele não vai invadir a sua vida e dizer assim: agora serei o seu pai, me escute, você vai fazer assim como eu quero. Não é assim que funciona. Deus, ele não é invasor. Deus não é opressor. O que se fala por aí é mentira, é engano. Ele é aquele que se revela a você, ele se mostra a você, entende? Ele fala assim: eu tô aqui. E durante o relacionamento que ele tem com você, ele se deixa ser conhecido. E você começa a conhecer. E você começa a ver o que é paternidade durante o relacionamento. Mas se você não desejar ele como pai, ele não vai te obrigar, entende? Ele vai se relacionar com você na medida que você vê com ele, que você vê ele. Se você não vê ele como pai, ele não vai se revelar a você como pai. Para que você veja Deus como pai e para que você esteja debaixo da paternidade dele, você precisa desejar ele como pai. Você precisa dizer: pai, mesmo que você ainda não tenha vivido experiências, mas chame ele de pai, porque ele não vai mudar. Mesmo que você não veja ele como pai, mesmo que você não se relacione com ele como ele sendo o seu pai, ele é pai. De todo jeito, ele é pai. Isso você precisa entender. Então, chama ele de papai, mesmo você não tendo essa experiência, não sentindo dentro de vocês, mas chama ele de pai. Diz assim: paizinho, papai, eu te convido, vem se relacionar comigo como um pai. Vem se relacionar comigo como um pai. Ô papai, eu te convido. Convide aí o pai. Convide o papai. Vem, paizinho. Vem, paizinho. Vem, eu te convido. Toma-me pela tua mão, como um pai toma a mão do filho e ensina o filho a caminhar. Eu desejo receber de ti os ensinamentos durante a caminhada, papai. Porque eu sei que o Senhor é um bom pai. O Senhor não é um homem falho. O Senhor é um pai que ama o filho e tem o melhor para o filho. Por isso eu te peço, pai, me conduza. Me conduza, papai.
Me ensina a caminhar. Calça os meus pés com as sandálias próprias durante a caminhada, para que o meu pé não se machuque, para que eu não tropece. Papai, eu te peço agora, Senhor amado, querido Deus Todo-Poderoso, Papai Santo, justo, nos direciona. Papai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós te agradecemos por todo o teu ensinamento, por se revelar a nós, Senhor. Por mostrar a nós quem tu és, Papai. Nós te agradecemos, Papai. Nós te agradecemos, Paizinho lindo, lindo, lindo. Maravilhoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amaie que deixou, babás. Ore que deixuyas que bacashu kiriandares. Areshe baba babashu. Ribia barabasho deremas. Kiramayo yama. Ashe hiabasko yama. Odemasko doroboshe babashu. Abake basho yama hasko nanaye yama. Oneshe mayo, de baba yu yebas, oshiki abasho rikiriaras, amasho yamamaye yenanas, nemamasho, amashebas. Eu vejo pessoas hoje vestindo novas vestes. O Senhor está trocando vestes de pessoas nessa noite, nessa hora. Ele está trocando vestes de pessoas. Pessoas que não conseguem mais se ver, sabe? Não conseguem mais se ver porque a capa, o exterior, ele tem refletido, sabe? Vestes rasgadas, vestes manchadas, e o Senhor traz novas vestes para que você veja que você é príncipe e que você é princesa, que tu és filho de um rei e tu vestes hoje uma roupa de príncipe e vestes hoje uma roupa de princesa, e o Senhor hoje calça os pés com sandálias apropriadas, e o Senhor hoje coloca coroas em cabeças e diz: és meu príncipe, és minha princesa. Ramachou rasquebas, achou que debabachou, derebachou yandamas. O teu comportamento tem sido como um de escravo que tem se deitado em lamas de porcos. Mas o Senhor hoje ele te diz: chegou o tempo em que ele vai se revelar a ti quem tu és, quem você és. Você não foi criado para se lambuzar em lama, em esterco, em sujeira. Mas tu foste chamado para mim, para vestir vestes novas, para vestir vestes de linho fino, calçando sandálias com pedras preciosas. Não foste chamado para mim. Não foste chamado para mim para viver na condição de escravo, mas tu és livre. Tu és livre, diz o Senhor. Aleluia. Te agradecemos, papai. Te bendizemos. Aleluia. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Ele é soberano. Amém. Amém. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente aqui nesse vídeo. Eu peço para que você envie esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Amém? Não retenha essa mensagem. Seja um instrumento, um colaborador dessa obra que pertence ao Senhor Jesus. Em todas as descrições aqui nós temos Pix para semente, caso você queira semear no ministério. Fique à vontade. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo vídeo.